Namastê, bom dia. Resenha rapidinho. Se reencontrando com o caminho dos sábios de Jean Bier. Vamos para o capítulo do Arnaud Desjardins, a yoga dirigida para a essência. Logo de cara ele diz assim: se para alguns representa o papel do mestre espiritual dando vida a um ashram em Ardèche, sinto-me antes de mais nada como um discípulo de Swami Prajnapada, um discípulo e um servidor, assim como de todos os sábios cujo encontro e bênção sulcaram minha estrada. Não me converti formalmente a nenhuma outra religião além do cristianismo, ainda que o desvio para o Oriente me tenha dado daquela uma nova compreensão. Arnaud Desjardins nasceu em 18 de junho de 1925 em Paris, diplomado em Direito e Ciências Políticas. Ele se colocou as primeiras questões, concluiu pela impossibilidade de aderir à sociedade de consumo e ao racionalismo imposto. Em certa época quis fazer teatro, seguindo o curso de René Simon, personagem extraordinário que abriu ao jovem Arnaud grandes horizontes intelectuais, mas seus pais se opuseram à carreira de ator. Bem, sempre tem um karma, né, nas famílias. Tem uma certa dificuldade em lidar com a família. Arnaud Desjardins chegou ali e renasceu, não encontrou um Swamiji, somente um eminente sankritista, um brahmane representando a tradição ortodoxa hindu, mas também um guru, no sentido mais exato do termo. Com ele manteve perto de 400 horas de conversas particulares ao longo de 9 anos, descobrindo e vivendo seu ensinamento, Adhyatama Yoga, a yoga para a essência. Muito interessante. Resenha rapidinha, reencontrando-se com o caminho dos sábios. Em 1962, Swamiji deixara seu discípulo perceber que poderia assumir a responsabilidade, ao qual sempre recusara, de tornar-se guia de outros seres pelo caminho. Arnaud Desjardins precisou responder afirmativamente sob a pressão das circunstâncias e do desejo de um certo número de pessoas que se haviam agrupado para a concretização dessa possibilidade. O clássico processo de dilapidação já havia começado, baseado em 8 horas de entrevistas individuais e diárias, às quais somavam-se as conversas noturnas, cartas a escrever todas as manhãs, o livro já escreveu, o trabalho ao qual ele se devotou por inteiro. Não poderia ter outro nome senão consagração. Regime vegetariano, silêncio, sessões de meditação, confrontações consigo mesmo, despojamento, a lenta e dolorosa descoberta de sua verdadeira natureza. Um método que se assemelharia à da antipsiquiatria de Laing ou de Jean Janot, o autor de Grito Primal. Se a ele não se acrescentasse uma dimensão altamente espiritual e cuja própria base residia no que Swamiji denominava em inglês de Lins, que corresponde à exposição de algo chamada de cadáver alongado, os Lins são destinados a fazer retornar à superfície do consciente as impressões latentes e as impregnações mais antigas, incluindo os traumatismos do nascimento e as lembranças provenientes de vidas anteriores. A exposição completa do inconsciente é o único meio de libertar-se dele e de ultrapassar definitivamente os desejos e os medos, para atingir o estágio de sábio. Muito interessante. Eu não vou fazer uma leitura total, eu vou indo porque aqui ele vai vivendo. Aí ele diz assim: talvez não um mosteiro cristão, nem hindu, nem budista, mas a imagem do que poderia ser o mosteiro do amanhã, tolerância e sincretismo a respeito das religiões, cuidadoso com a tripartição do ser humano, praticamente a abertura do coração, onde o eu e o outro transcendem em um ser conjunto. Gostaríamos de surpreender um guru no sentido lamentável que assumiu no Ocidente, e encontra-se um guru autêntico transmissor de um ensinamento espiritual. Jean Bier pergunta assim na entrevista: mas o que é ser? É ser livre do ter sob todas as suas formas. Bastar-se a si mesmo, mostrar-se despojado, disponível, livre dos medos e dos desejos, sem ego. Todavia, toda a vida de ser é uma vida de relações com o semelhante e o universo. Em sua instância, podemos dizer que atualmente não há relações, porque não há o outro. Uma vida de onde estão excluídas todas as posses materiais ou intelectuais inúteis, todas as emoções, pensamentos ou sensações que reforçam o eu.
Uma ordem justa repousa sobre a satisfação consciente das necessidades, ou seja, sobre sua diminuição. Uma sociedade falsa está baseada sobre o acréscimo desconsiderado das necessidades suscitadas por incessantes sugestões. Seria bom lembrar que, em uma sociedade tradicional, o homem que ocupa uma posição mais elevada não é o rico ou poderoso, mas o Samniasin, aquele que mais é. Em outros termos, quanto mais o homem quanto mais o homem possui, ele é. O verdadeiro motivo da crise do mundo moderno é, realmente, de ordem psicológica e espiritual. Arnaud de Jardim, os problemas políticos, econômicos e sociais apenas mascaram a verdadeira questão que é realmente da ordem que você mencionou. Enquanto a própria visão do homem não mudar e a do sentido de sua vida, cada problema resolvido provocará novos problemas. O desequilíbrio apenas aumentará. O único remédio está na redescoberta da verdadeira natureza do homem. Jean Bier pergunta assim: qual é essa verdadeira natureza? Arnaud de Jardim responde: todos os ensinamentos iniciáticos a consideram como infinita e ilimitada e consideram o homem capacitado para realizar o absoluto aqui. A natureza do homem chama-se Atman, sua condição presente, limitada e imortal, identificada com o nome e com a forma, pertence ao mundo das aparências, Maya. Jambier, para redescobrirmos e voltarmos a ser quem somos, existem chaves, mas foram perdidas ou esquecidas no Ocidente. As igrejas cristãs, excluindo a ortodoxa, colocam-se alegremente, sem o saber, na liderança da subversão. Interessante, né? A Jambier fala assim, numa parte. É verdade que no Ocidente muitos são aqueles que encaram o caminho somente como um esforço para ter o ser, ao mesmo tempo protegendo seu ego, a essência. O Atman não é conquistado, ele é revelado como sua natureza última, aqueles que se entregam a ele. Mas quanto são aqueles para quem a yoga, ciência sagrada, é o fim de todos os desejos e de todas as ambições, o grande sacrifício, o trabalho de toda uma vida e que, em vez de quererem ter um mestre, querem ser discípulos. Quantos são aqueles que, em vez de ler livros de espiritualidade, aspiram a viver realmente, a colocar em prática o que leem e se sentem intimamente preocupados com a ignorância e a ilusão de que lhes falam esses livros? Muito interessantes essas passagens aqui. Ele fala sobre os manas, mental, sadhana, psicologia. Sadhana, purificação espiritual, é uma versão da psicanálise ou da psicologia. De alguma forma, a sadhana, como a psicologia, comporta um estudo extremamente ativado do mental, manas, na qualidade de conjunto de emoções e dos pensamentos, dos medos, dos desejos vasos ou rejeitados, das latências psíquicas, os vasana e os samskara, o que chamamos de inconsciente. Devemos ser gratos aos psicólogos ocidentais por terem redescoberto uma parte desses domínios, mas os caminhos orientais pretendem levar muito mais longe do que a uma simples cura. O inconsciente, conhecido pelo ensinamento esotérico, é infinitamente maior que o dos psicólogos modernos. Esses ensinamentos se focalizaram nos planos do inconsciente, mas também nos do supraconsciente, como foram revelados pela yoga e pela meditação para aqueles que a praticam há milênios. Nenhum psicólogo ou psicanalista considera a libertação de seu paciente sob a forma de dissolução do mental e do ego, não sem motivo. Por outro lado, há um abismo entre um mestre e um psicoterapeuta. O guru é um com o discípulo. Aqui não entra em questão a contratransferência. Muito interessante, a análise de Jardim, muito sábio. Vamos ver outra parte interessante. Desculpa se a luz está muito verde. Jambier pergunta assim: apenas o mental não é a causa de nossas infelicidades e nossos malogros? Há também o karma individual e o coletivo. Arnaud de Jardim diz: o que somos é o resultado de tudo o que fomos, experimentamos, pensamos e fizemos desde a origem, de tudo o que nos nutrimos, alimentos, imagens, ideias, vibrações, impressões, acontecimentos. Todas as contribuições constituem nosso ser presente e determinam ao mesmo tempo o que seremos amanhã. Em função do que somos, atraímos o que nos acontece, por todos os nossos desejos conscientes ou escondidos, por nossos temores. Somos autores do nosso destino. Esse mundo é apenas a soma das circunstâncias atraídas ou projetadas por nosso próprio ser. Tudo o que acontece, agradável ou difícil, corresponde a mim. O lugar que ocupo nesse momento é exatamente aquele ao qual tenho direito nesse momento. Tudo o que nos acontece é a resultante das forças divergentes ou contrárias das vibrações que nos animam. E aquilo que não se produz tem razões para não se produzir. Recusa-se a ver a justeza de uma situação, é o comportamento de um espírito infantil.
Jambi pergunta assim, depois de uma longa conversação interessantíssima, que eu não vou relatar aqui agora, tá certo? Nesse sentido, podemos dizer que o relativo é o absoluto, que o samsara é o nirvana, que a forma é o vazio. Anuradha Jarin, ser um com o que é tudo. Há um conselho prático que Swamiji gostava de citar, saber que o outro é diferente, né? A psicanálise explica também isso aí, passa por essa episteme. O livro é riquíssimo. Estou folheando, fazendo uma releitura básica, trazendo pontos importantes do Arnaud Desjardins. Interessantíssimo, vale muito a pena ler e deixar que o livro aconteça na sua vida. Jambier, você é o homem de uma certeza. Como a definiria? Minha certeza é que existe uma possibilidade de vida absolutamente feliz, na serenidade e alegria, quaisquer que sejam as condições, as circunstâncias e o que teríamos denominado outrora as provações e as tragédias. O número de coisas com as quais me ocupei é considerável, no entanto, posso dizer que não existe um amanhã em que não acorde completamente feliz. É uma paz através das dificuldades das vicissitudes da existência, uma disponibilidade interior maravilhosa. Mas antes precisei passar por todas as experiências, ou quase desilusões, a atração e a repulsa. Tive muitas decepções, mas continuei a procurar. E um dia, longe dos caminhos, encontrei Swamiji, um homem que respondeu a todas as minhas dúvidas, a todas as minhas expectativas e que, de forma sutil, apesar de todas as minhas ofensas, conduziu-me pacientemente para o caminho. A este homem dedico uma gratidão indestrutível e absoluta. A este homem dedico uma gratidão indestrutível e absoluta. Bem, aqui eu finalizo Arnaud Desjardins, esse livro maravilhoso. E eu vou falar um pouco do que eu aprendi com ele, sobre a fé dele, a fé da união com o absoluto, da união da leitura entre a epistemologia oriental com a ocidental. Ele faz um traçado, mas um traçado que amplifica, que revela a dinâmica da profundidade do conhecimento oriental, que é bem mais antigo, bem mais especial, diríamos assim, porque é um conhecimento que traz a vida espiritual para dentro do homem, que consagra o homem a Deus e vai revelando que o Ocidente é somente uma cópia, como se fosse uma cópia de controle. E esse controle é o que a relação entre discípulo e guru tem em si, certo? Tem em si, mas aqui eu não estou fazendo um julgamento. O controle na sociedade ocidental é um controle da reprodução, mestre e discípulo, mestre e aluno. Lá no Oriente, o mestre e o discípulo não é chamado nem aluno sem luz, porque todos têm luz, é chamado discípulo. Eles estão unidos, certo? Eles estão unidos para uma razão maior, para um propósito maior, que é a iluminação, passando por todas as experiências até chegar à libertação completa. A libertação completa, que é o moksha, passando pelo samsara, que é o ciclo de renascimento, a morte, é o renascimento, morte, renascimento. Mas se você conseguiu captar algumas das ideias orientais de que a vida não passa somente de uma experiência quase surreal, porque ela tem uma subjetividade, mas na cultura oriental a gente foca mais a objetividade, a verdade, o consciente e não o inconsciente, apesar de que o inconsciente é explorado, o inconsciente é manifesto de uma forma tão sutil que revela as suas impressões, são chamadas impressões kármicas, as impressões que ficam presas como resíduos de negatividade, resíduos de vidas passadas,
nessas ideias também, ideias às vezes que vão dando cognição, vão dando o Sanatma Dharma, Hindu Dharma, aquele conflito das escolas de pensamento, porque o Sanatma Hindu Dharma ele é tão abrangente que ele aceita todos os conceitos, como se ele aceitasse todos os conceitos, certo? E muitas vezes no Sanatana Hindu Dharma, o conceito da ciência que é pregada pelos mestres espirituais são apenas uma escola, uma vertente, uma variação de sua sagrada yoga, sua união com a consagração da missão de vida, com que cada um tem de passar, tem de experimentar, a ser respeitado, a ser inteirado na sociedade ou sem ela, isoladamente, sozinhos. Essa é a missão, certo? Primeiro, a gente nasce só, a gente passa pela experiência social, a gente passa pelos medos, pelas afeições, pelos afetos, pelas ilusões e desilusões, pelas tragédias, pelos traumas, até a gente ir se libertando. E a libertação é a coisa mais linda, porque nela a mais pura verdade, a essência, que é fazer o bem, sem olhar a quem. Um ensinamento cristão, um ensinamento universal, um ensinamento que está consagrado nos livros védicos, um ensinamento que é muito mais anterior a Cristo, muito mais anterior aos gregos, muito mais anterior ao Ocidente, como conhecemos, e que não pode ficar perdido. Tem que ser relembrado, tem que ser vivenciado para termos a noção do Atma em nossas vidas, que é o ser único. Eu não quero entrar em tantos conceitos yógicos como Ishvara, que é a personificação do Deus, ou Samadhi, que é a transcendência da concentração, uma concentração transcendental. Nem quero adentrar no conceito das práticas yógicas. Quero somente fazer uma releitura básica, bem básica, uma resenha bem rápida, e que nessa resenha eu faço uma recapitulação para se reencontrar com o caminho do yoga. Eu fico por aqui, dou meu agradecimento a Jambier, a você que me ouviu pacientemente, que pôde compreender que o livro é uma bela arte e que vale muito a pena lê-lo. Namastê.